Depois de 8 anos sendo excluído, comprei um resort à beira-mar. Olá pessoal, eu sou Jason Mitchell, tenho 36 anos, e por 8 anos agonizantes, meu próprio pai consistentemente me disse que não havia espaço suficiente para mim e meus 2 filhos nas férias anuais da família na praia. Era uma mentira e todos nós sabíamos disso. Então, comprei um resort na beira da praia em ruínas a 2 horas de distância da costa, investi toda a minha vida em reconstruí-lo, fiz reservas completas para o verão, e quando meu pai ligou para dar a mesma desculpa cansativa de sempre, tive a profunda satisfação de dizer a ele, assim como sua casa, pai, a minha também está sem espaço, antes de levá-los através da tempestade que se seguiu. A explosão que rasgou minha família até seus alicerces e o processo lento e doloroso de reconstruí-la em algo mais forte. Me façam um pequeno favor, me digam de onde vocês estão assistindo nos comentários abaixo. É um mundo louco, e é sempre incrível ver quão longe nossas histórias podem chegar. Ok, então para realmente entender isso, preciso levá-los de volta. Não ao início dos 8 anos, mas a um momento específico cerca de 1 ano antes daquela ligação. Imaginem em uma terça-feira cinzenta e chuvosa em março. Estou parado no que eventualmente se tornaria o deck principal do meu resort, Seazid Heaven. Mas naquela época, era apenas um esqueleto de madeira apodrecendo, escorregadio pela chuva. O ar era um coquetel miserável de serragem, sal e decomposição úmida. Eu tinha um capacete amarelo na cabeça, e minhas botas estavam afundando em 1 polegada de lama. O guincho de uma serra circular cortando madeira molhada era a única música. Este lugar ainda não era um sonho. Era um pesadelo lamacento, caro e aterrorizante no qual apostei todo o meu futuro. Meu telefone vibrou, um zumbido baixo contra minha perna. Puxei-o, limpando a tela na calça jeans. O nome piscou na tela, pai, um frio familiar se apertou no fundo do meu estômago. Era tão previsível quanto as marés. Terceira semana de março, hora da ligação anual. A ligação que educadamente, calmamente e devastadoramente me lembraria do meu lugar na hierarquia familiar. Em algum lugar perto do fundo. Afastei-me da equipe, em direção à borda do paredão desmoronando, o Atlântico cinzento e agitado batendo apenas alguns metros abaixo. Respirei fundo para me fortalecer e deslizei para atender. Jason. Sua voz era exatamente como eu esperava. Enérgica, eficiente, desprovida de calor. A voz de um homem fechando um negócio, não falando com seu filho. Como você está? Estou bem, pai. Mantendo-se ocupado, eu disse, minha própria voz cuidadosamente despida de emoção. Era um tom que havia aperfeiçoado ao longo de anos de decepcioná-lo. O que foi? Bem, sua mãe e eu estamos começando a organizar a programação de verão para casa em Outer Banks, ele começou, o monólogo ensaiado fluindo sem esforço. Você sabe como é, Mark e Vanessa estão trazendo as crianças, todas as 4 agora, para suas 2 semanas habituais em julho. Vai ser uma casa cheia. Uma casa de loucos absoluta. Ele fez uma pausa, uma batida calculada para deixar a implicação clara. Estávamos apenas olhando o calendário, calculando os números de camas e apenas, bem, simplesmente não há espaço suficiente este ano. As mesmas palavras, a mesma frase condescendente e desdenhosa, entregue com o mesmo pesar fingido. Mas algo dentro de mim não desmoronou desta vez. Levantei os olhos da lama aos meus pés. Vi a estrutura esquelética massiva da pousada principal. Vi a bacia enferrujada que se tornaria uma piscina infinita cintilante. Vi os acres de praia privada que eram todos meus. Não era mais o filho implorando por migalhas de sua mesa. Estava construindo meu próprio reino. Um sorriso lento e genuíno, o primeiro que senti em sua presença em anos, se espalhou pelo meu rosto. Ei, não se preocupe com isso, pai, eu disse. Minha voz tão calma e alegre que era quase chocante. Na verdade, já fizemos outros planos para o verão. O silêncio que se seguiu foi o som mais doce que já ouvi. Não era apenas silêncio. Era um vazio, uma lacuna em seu script. Eu havia saído do roteiro e ele estava completamente perdido. Por 8 anos, minha resposta havia sido uma variação de aceitação desapontada. Esta indiferença alegre era uma linguagem que ele não falava. Oh, ele finalmente conseguiu. A única sílaba carregada de suspeita e um toque de orgulho ferido. Outros planos? Que tipo de outros planos? Soltei uma risadinha pequena, o som levado pelo vento do mar. Do melhor tipo, eu disse. Um mundo de significado empacotado nessas 3 palavras. Ouça, tenho que ir. O encarregado está me acenando. Falo com você depois. Desliguei antes que ele pudesse formular outra pergunta. O nó frio no meu estômago não apenas havia desaparecido. Tinha sido substituído por uma fornalha rugindo. Ele não tinha ideia do que estava por vir. Nenhum deles tinha. Mas a cortina estava prestes a subir no ato final e eu estava segurando a corda. Para entender a pura e não adulterada alegria daquela ligação, vocês precisam entender o peso sufocante dos 8 anos que a precederam. Isso nunca foi sobre umas férias perdidas ou uma casa de praia lotada. Foi uma campanha lenta e metódica de apagamento emocional, orquestrada pelo meu próprio pai e silenciosamente endossada pela minha mãe e irmão. O primeiro corte foi o mais profundo, veio no aftermath caótico do meu divórcio. Eu tinha 28 anos, minha vida em pedaços. Minha esposa, Claire, havia me trocado por um modelo mais flexível, seu instrutor de yoga, e fui deixado para navegar pelas águas traiçoeiras da paternidade solteira com uma criança pequena, Lily, e um bebê a caminho. Ita nasceu 2 meses depois que Claire partiu.
Meu mundo não foi apenas abalado. Havia sido nivelado, e naquela cratera onde precisava do apoio da minha família para me ajudar a reconstruir, eles começaram a construir um muro em vez disso. A casa de praia era o símbolo da nossa família, uma casa espaçosa de 4 quartos em Outer Banks que havia sido passada através do lado do meu pai por gerações. Cheirava a sal e madeira velha. A porta de tela para o deck tinha um rangido específico que era a trilha sonora de cada verão da minha infância. Era nosso terreno sagrado. Naquele primeiro verão após o divórcio, eu ainda estava cambaleando, tentando descobrir como gerenciar 2 crianças menores de 2 anos e um negócio nascente. A ligação do meu pai pareceu quase razoável. Jason, ouça, ele havia dito. Sua voz tingida com o que então confundi com preocupação. Com o novo bebê de Mark e Vanessa, além de seus outros 2, a casa vai ser um zoológico. Simplesmente não achamos que seja o ambiente certo para suas crianças agora. Simplesmente não há espaço para todos os equipamentos. Fiquei magoado, mas exausto demais para discutir. Convenci-me de que era algo único. Não era. No ano seguinte, a desculpa foi ligeiramente diferente, mas o resultado foi o mesmo. No ano seguinte, o mesmo. Tornou-se uma nova tradição cruel. O momento em que realmente cristalizou para mim, o momento em que entendi que isso não era circunstancial mas intencional, aconteceu numa tarde de terça-feira quando Lily tinha 6 anos. Meu escritório em casa era uma bagunça caótica de faturas, código pela metade e brinquedos de bebê. Lily entrou correndo, seu rosto uma supernova de orgulho infantil. Ela estava segurando um pedaço de papel de construção. Papai, olha o que fiz, ela anunciou, empurrando o desenho para mim. Era uma obra-prima de giz de cera, uma casa amarela grande com um telhado torto ao lado de um oceano muito azul. Uma multidão de figuras de palito ficava na areia, todas de mãos dadas sob um sol gigante e sorridente. Isso é incrível, querida, eu disse, puxando-a para o meu colo. Me conte quem é todo mundo. Seu dedinho, manchado com giz de cera verde, dardejou pela página. Esse é o vovô Richard e a vovó Patrícia. E esse é o tio Mark e a tia Vanessa. E essas são as crianças deles, Connor e Madison. E essas, ela disse, seu dedo pousando em 3 figuras ligeiramente separadas do grupo principal, somos eu, você e o bebê Ethan. Estamos todos na praia juntos. Quando vamos ir de novo? Papai, sinto falta da praia. Foi um soco no estômago, um golpe limpo e devastador entregue pela mão inocente da minha própria filha. Como você explica para uma criança de 6 anos que as pessoas em seu desenho, seus próprios avós, deliberadamente a excluem? Como você diz a ela que sua visão de família era uma fantasia? Você não pode. Você encontra uma maneira de mentir que parece menos como uma mentira e mais como um escudo. Abracei-a forte, enterrando meu rosto no cabelo dela para esconder a picada súbita nos meus olhos. Oh, querida, eu amo isso tanto. Acho que é o melhor desenho que você já fez, eu disse, minha voz mais grossa do que queria. Sabe, a casa de praia é muito velha. O vovô tem que fazer muitos concertos este ano. Então não é seguro para nós irmos. Mas vamos fazer outra coisa divertida, só nós. Eu prometo. A mentira tinha gosto de cinzas na minha boca. Ela comprou, claro, porque tinha 6 anos e confiava em mim. Mas vi aquele pequeno brilho de luz em seus olhos diminuir apenas uma fração. Foi a primeira vez que ela já havia me olhado com decepção. Peguei aquele desenho e o colei na parede bem acima do monitor do meu computador. Ficou lá pelos próximos 8 anos. Era minha dose diária de veneno, meu lembrete constante da luta em que estava, quisesse ou não. A raiz do problema era a definição rígida e arcaica de sucesso do meu pai. Richard Mitchell era um produto da velha escola, um homem que havia subido a escada corporativa bancária, degrau por degrau, e acreditava que era a única escada que valia a pena subir. Sucesso significava um escritório de canto, uma pensão segura e uma família que ficasse bem no cartão de Natal anual. Meu irmão mais novo, Mark, era o filho que havia moldado a sua própria imagem. Mark era a criança dourada, a personificação ambulante dos valores do meu pai. Ele entrou nas finanças, conseguiu um emprego sensato em um banco regional, uma posição que as conexões do meu pai haviam embrulhado para presente para ele, e se casou com sua namorada bonita da faculdade, Vanessa. Eles eram eficientes, produzindo 4 netos em rápida sucessão, cada um aparentemente mais perfeito que o anterior. Mark nunca havia tomado um risco real em sua vida. Ele havia seguido o mapa que seu pai havia desenhado para ele, e era elogiado como um pioneiro por isso. Eu era a ovelha negra, o artista, o sonhador. No vocabulário do meu pai, esses eram sinônimos de responsável e quebrado. Eu não havia apenas escolhido um caminho diferente. Havia rejeitado ativamente o dele. Após meu período desastrosamente curto em um emprego de marketing corporativo que parecia uma morte lenta, ensinei-me a codificar. Construí meu negócio de desenvolvimento web do zero, no quarto de hóspedes da minha pequena casa alugada. Amava o desafio, a liberdade, a correlação direta entre meu esforço e meu sucesso. Podia estar lá para buscar meus filhos na escola. Para meu pai, isso não era uma carreira legítima. Era uma fase, um hobby glorificado que, para sua confusão, parecia estar pagando as contas. Essa dinâmica nunca foi mais aparente do que nas reuniões familiares. Lembro de um jantar de Natal, a mesa gemendo sob o peso da comida da minha mãe e das expectativas do meu pai. Toda a família estendida estava lá. Após o prato principal, meu pai se levantou, batendo no copo para um brinde.
Um brinde, ele começou, irradiando para meu irmão no final da mesa, para Mark em sua recente promoção a vice-presidente. Uma conquista real. Só mostra o que acontece quando você se compromete com uma empresa, trabalha duro e prova sua lealdade. Sua mãe e eu estamos incrivelmente orgulhosos. A mesa explodiu em aplausos. Mark absorveu, dando um aceno pequeno e arrogante. Então os olhos do meu pai se voltaram para mim. O calor em sua expressão desapareceu. E para Jason, ele acrescentou, quase como uma reflexão tardia, que ainda está dirigindo aquele negócio de web de casa. Todos esperamos que isso continue funcionando para você. O ar ficou parado. Foi uma obra-prima em agressão passiva. Ele não havia me insultado diretamente, mas havia traçado uma linha clara na areia. O sucesso de Mark era real, validado e digno de celebração. O meu era um empreendimento frágil e incerto, digno apenas de uma esperança tépida e desdenhosa. Podia sentir o movimento desconfortável nas cadeiras, os olhares de pena das minhas tias. Apenas sorri, tomei um gole de vinho e deixei a queimadura familiar de humilhação se instalar no meu estômago. Minha única tábua de salvação naquele mar de disfunção era a família estendida. Meu tio Robert, irmão mais novo do pai, era professor de história na universidade local. Era uma alma gentil e bondosa que valorizava conhecimento e paixão acima de carteiras de ações. Ele e minha tia Sarah me viam. Eles viam minha luta e minha dedicação. Foi durante uma ligação com ele que aprendi a verdadeira profundidade da determinação do meu pai. Estava reclamando sobre a última desculpa de sem espaço. Ele é um homem teimoso, Jason, Robert disse com um suspiro pesado. Construiu essa fortaleza em torno de sua ideia de família, e não gosta de ninguém desafiando os projetos. Alguém já tentou? Perguntei, com um toque de desespero na voz. Eu tentei, ele admitiu quietamente. Alguns anos atrás, foi na festa do 35º aniversário deles. Pensei que ele pudesse estar de bom humor. Puxei-o de lado, muito discretamente, e apenas disse, Richard, você não acha que já foi tempo suficiente? Aquele menino e seus filhos, eles merecem estar na praia com o resto de nós. Jason, nunca o vi ficar tão frio, tão rápido. Ele pôs a mão no meu braço, mas não foi um gesto amigável. Foi um aviso. Ele se inclinou e disse, essa é minha casa, construída com meu dinheiro, minha família. Faria bem em lembrar disso, e também faria bem em lembrar quem ajudou você com a entrada da sua própria casa quando era um acadêmico em dificuldades. Ele jogou de volta na minha cara, Jason. Usou sua generosidade como uma arma para me silenciar. Nunca trouxe o assunto novamente. Essa história foi uma revelação. Explicava tudo. Não era apenas meu pai. Era um sistema de controle, mantido por alavancagem financeira e pura força de vontade. Meus outros parentes, tia Elizabeth, tia Nancy, não eram fracos. Estavam presos. Tentavam compensar com passeios separados e presentes extras de aniversário para meus filhos, mas esses eram apenas atos silenciosos de rebelião, nunca uma revolução completa. A testemunha silenciosa de tudo isso era Maria Gonzalez. Ela havia sido a governanta da família Mitchell por mais de 2 décadas. Conhecia-me desde que eu era um adolescente espinhento. Era uma mulher de poucas palavras, mas profunda lealdade. Ela via tudo. A maneira como minha mãe, Patrícia, se empolgava com os filhos de Mark enquanto tratava os meus com uma distância educada e estéril. A maneira como o humor do meu pai escurecia no momento em que eu entrava numa sala. O crime da minha mãe não era crueldade. Era covardia. Seu silêncio era um endosso constante e sonoro do comportamento do meu pai. E todo julho, Maria realizava seu próprio pequeno ato de desafio. Meu telefone vibraria. Seria uma mensagem de foto de um número que eu não tinha salvo, mas sabia que era dela. Uma única foto de alta resolução. Minhas sobrinhas e sobrinhos se enterrando na areia. Mark e meu pai no deck, cervejas na mão, rindo de alguma piada compartilhada. Toda a família feliz menos 3. Nunca havia texto, apenas a imagem, uma peça de evidência irrefutável, um lembrete da vida que eu deveria estar vivendo. Guardei cada uma dessas fotos numa pasta trancada no meu telefone, uma galeria de queixas. Nas longas noites quando estava depurando o código até meus olhos arderem, nos dias quando um pagamento de cliente atrasava e eu me preocupava em pagar o aluguel, abri aquela pasta. A tristeza muito havia azedado em outra coisa. Era um núcleo frio, duro, como diamante de raiva. E se tornou meu combustível. Olhando para aqueles momentos roubados, fiz um voto silencioso para meus filhos, para mim mesmo. Um dia, construiria algo meu. Algo tão grandioso, tão inegável, que lançaria uma sombra sobre seu mundo apertado de 4/4 de exclusão. E todos viriam. O ponto de virada, o momento em que a Guerra Fria se tornou quente, não foi uma ligação ou um texto secreto. Chegou num envelope cor de creme com meu nome escrito na caligrafia elegante da minha mãe. Você está cordialmente convidado a celebrar o 62º aniversário de Richard Mitchell. Uma parte de mim queria queimá-lo, apenas ignorá-lo e poupar a mim e meus filhos o desconforto inevitável. Naquela altura, Lily tinha 9 anos e Ethan tinha 7. Eram velhos o suficiente para entender condescendência, mesmo que não tivessem uma palavra para isso. Podiam sentir a temperatura cair quando entrávamos numa sala. Nas funções familiares, tornavam-se minhas sombras, ficando perto das minhas pernas, sua energia habitual barulhenta substituída por um silêncio vigilante.
Mas outra parte de mim, a parte que havia sido alimentada pelas fotos de Maria e pelo desenho de giz de cera de Lily, se recusava a se render, se recusava a ser apagada. Esconder-se era uma forma de aceitação. Aparecer era uma forma de desafio. Além disso, eu tinha um as na manga. Pela primeira vez na minha vida, estava vindo a um desses eventos com notícias que nem mesmo meu pai poderia descartar. Meu pequeno hobby de computador acabará de conseguir o maior contrato da sua vida. Um acordo de vários anos e 7 dígitos para reformular completamente a infraestrutura digital de uma grande corporação de tecnologia. Era a validação na forma de um contrato assinado. Era sucesso na única linguagem que meu pai realmente falava. Dinheiro. Talvez, apenas talvez, essa seria a chave que finalmente desbloquearia uma lasca do seu respeito. Era uma esperança estúpida e eu pagaria por ela. A festa foi na casa dos meus pais. Uma colonial espaçosa e impecavelmente decorada que sempre pareceu mais um showroom do que um lar. Toda a superfície estava polida. Toda a almofada estava fofa. Era uma casa projetada para ser olhada, não vivida. Chegamos atrasados. Um pequeno ato de desafio da minha parte. Quando entrei, segurando a mão de Lily e de Ethan, a coisa usual aconteceu. A tagarelice alegre da conversa teve uma pausa momentânea. Uma dúzia de cabeças se viraram. Era o reconhecimento silencioso e coletivo. Oh, olhem, o outro filho decidiu aparecer. Ignorei, colei um sorriso sociável no meu rosto e naveguei com meus filhos em direção à longa mesa de buffet. Um porto seguro num mar de julgamento. Dei pratos de comida para eles, os acomodei num canto com alguns dos meus primos mais gentis, e comecei a trabalhar a sala. Minhas tias e tios foram maravilhosos, como sempre. Puxaram-me para abraços calorosos, perguntaram sobre as crianças e ouviram com o que parecia interesse genuíno quando contei sobre meu trabalho. Eram meus aliados, mas eram uma minoria neste sistema rígido de 2 partidos. O momento veio mais tarde na noite, depois que o bolo de aniversário havia sido servido e meu pai havia apagado suas velas. Encontrei-me parado num pequeno círculo poderoso no pátio dos fundos. Meu pai, segurando um copo de uísque caro. Mark, parecendo insuportavelmente arrogante num blazer novo. E alguns dos velhos companheiros do meu pai do banco, todos irradiando uma aura de riqueza complacente. Era agora ou nunca. Na verdade, pai, falando de coisas indo bem, comecei, ajustando minha voz para ser casual mais clara. Tenho algumas notícias fantásticas no fronte de trabalho. Minha empresa, Mitchell Web Solutions, acabou de assinar um contrato enorme. É um acordo de 7 dígitos com uma grande empresa de tecnologia de Austin. Vamos reconstruir toda a plataforma digital deles do zero. Disse isso com uma confiança silenciosa. Não estava me gabando. Estava compartilhando. Estava oferecendo meu maior triunfo profissional como um presente, uma razão para ele finalmente se orgulhar. Observei seu rosto, procurando por um lampejo de surpresa, um toque de sorriso, mesmo um aceno de aprovação relutante. O que recebi foi um olhar vazio. Ele tomou um gole lento e deliberado do seu uísque, rodopiando o líquido âmbar no copo. Olhou-me de cima a baixo, um lampejo de algo. Desdém? Pena? Em seus olhos. Um contrato, ele disse, as palavras cortadas e desdenhosas. Que legal, Jason. Um bom pedaço de dinheiro temporário. Virou-se para seus amigos, um sorriso pequeno e conhecedor nos lábios. Talvez agora ele possa usar isso para finalmente começar a pensar numa carreira real. Algo com um pacote de benefícios adequado e 401k. E estabilidade. Algo que dure. O pátio de repente pareceu 20 graus mais frio. Ele não havia apenas minimizado meu sucesso. Havia ativamente negado-o. Havia pegado minha vitória e a torcido em evidência da minha falha contínua em viver de acordo com seus padrões. Minha maior conquista era, aos seus olhos, apenas um trampolim para o tipo de vida que ele aprovava, o tipo de vida que Mark tinha. Um dos seus amigos, um homem chamado Sr. Harrison que era ligeiramente mais decente que o resto, tentou suavizar as coisas. Agora, Richard, não seja tão duro com o menino. Um acordo de 7 dígitos é uma conquista e tanto em qualquer indústria. Parabéns, filho. Mas o veneno já havia sido administrado, e meu irmão, Mark, sempre oportunista, viu sua chance de entregar a dose fatal. Ele soltou uma risada curta e aguda. Oh, você não entende, pai. Esta é a carreira dele. Ele consegue brincar no computador o dia todo. Sem chefe, sem escritório, sem responsabilidade. Olhou diretamente para mim então, e seus olhos brilhavam com uma malícia que era chocante em sua intensidade. Honestamente, talvez se você tivesse um emprego real, Jason, pudesse pagar para levar seus filhos numa férias de verdade em vez de implorar por um lugar na casa de praia todo ano. Lá estava. A verdade não dita, a fundação da disfunção da nossa família, arrastada para o aberto e transformada em arma sob as luzes do pátio. Ele havia usado minha dor mais profunda como piada. Meu sangue esquentou e então esfriou. Meu corpo inteiro ficou rígido. Podia sentir as dúzias de pares de olhos em mim, o silêncio súbito e sufocante dos convidados da festa que haviam ouvido. Queria me lançar nele. Queria limpar aquele sorriso arrogante e cruel do rosto dele. Queria gritar com meu pai por criar esse monstro, por fomentar essa rivalidade, por colocar seus 2 filhos um contra o outro suas vidas inteiras. Mas então, um pequeno movimento na borda da minha visão chamou minha atenção.
Eram Lily e Ethan, parados na porta que levava da sala de jantar ao pátio. Haviam vindo me procurar, e ouviram tudo. O lábio inferior de Lily estava tremendo. O rosto de Ethan era uma máscara de confusão pálida. Não entendiam as palavras, mas entendiam o tom. Entendiam a crueldade. A visão dos rostos deles foi como um balde de água gelada na minha raiva. Isso não era sobre meu orgulho. Não era sobre resolver uma pontuação de décadas. Era sobre eles. Minha raiva branca e quente esfriou, comprimiu e endureceu em algo muito mais perigoso. Uma determinação afiada como diamante e inabalável. Não disse uma palavra para Mark ou meu pai. Não dei a eles a satisfação de uma reação. Simplesmente mantive o olhar do meu irmão por um momento longo e frio. Foi um olhar que não prometia nada e tudo. Então virei as costas para eles, caminhei até meus filhos e gentilmente peguei suas mãos. Vamos, pessoal, disse suavemente, minha voz milagrosamente estável. A festa acabou. Vamos para casa. Enquanto caminhávamos pela casa lotada em direção à porta da frente, vi meu tio Robert empurrar através da multidão em minha direção, seu rosto uma tempestade de desculpas e raiva em meu nome. Apenas dei a ele um pequeno aceno quase imperceptível da cabeça. Não aqui. Não agora. Ele parou, entendendo. Os primeiros 10 minutos da viagem de carro foram silêncio mortal. O único som no carro escuro era o svir rítmico dos limpadores de para-brisa contra uma garoa leve e um único fungar de partir o coração do banco de trás. Agarrei o volante tão apertado que minhas juntas doíam, meus olhos fixos na fita molhada de estrada à frente. A cena se repetia na minha mente num loop torturante. O aceno desdenhoso da mão do meu pai, a voz zombeteira de Mark, o lábio tremendo de Lily. Finalmente, uma voz pequena e silenciosa quebrou o silêncio. Era Ethan. Papai. Sim, amigão. Eu disse, minha voz áspera. Por que o vovô e o tio Mark não gostam do seu trabalho? Ele perguntou, sua voz vacilando com a confusão séria de um menino de 7 anos. Acho que seu trabalho é legal. Você fez o site do meu videogame. E foi isso. Essa foi a pedrinha que começou a avalanche. A pergunta inocente e simples do meu filho, tentando entender a crueldade casual que acabará de testemunhar, quebrou algo profundo dentro de mim. Ou talvez tenha fundido algo que havia sido quebrado por anos. Sinalizei, parei o carro no acostamento de cascalho da estrada escura e vazia, e coloquei em parque. Matei o motor. O silêncio súbito e profundo era uma presença física. Desfiz o cinto de segurança e me virei, ajoelhando no assento do motorista para encará-los completamente. No brilho verde fraco do painel, seus rostos estavam pálidos e solenes. Respirei fundo e estremeci. Escutem-me, vocês dois, eu disse, e minha voz era diferente. Era baixa, intensa e despida de toda incerteza. Primeiro de tudo, seu trabalho é o trabalho mais legal do mundo, Ethan. Nunca se esqueçam disso. E segundo, o que o vovô e o tio Mark pensam do meu trabalho, de mim, não importa mais. Eles estão errados. Mas o que importa, a única coisa que importa, é que vocês dois nunca, jamais tenham que se sentir do jeito que se sentem agora. Vocês nunca serão feitos para se sentirem menos que isso. Vocês nunca serão feitos para se sentirem como se não pertencessem. Olhei do rosto manchado de lágrimas de Lily para os olhos largos e preocupados de Ethan. Estendi a mão e coloquei uma mão no joelho de cada um deles. Eu prometo a vocês, eu disse, e cada palavra era um voto forjado em aço no carro frio e silencioso. Esta é a última vez. Esta é a última vez que vamos esperar por um convite para a festa deles ou um lugar na mesa deles. A partir deste momento, vamos construir nossa própria mesa, e ela vai ser maior e melhor e mais bonita do que qualquer coisa que eles possam imaginar. E todos que são gentis e bons vão querer um lugar. Eles não entendiam os detalhes, claro, mas entendiam a promessa. Viram o fogo que havia sido aceso nos meus olhos. Sentiram as placas tectônicas do mundo da nossa pequena família se moverem sob eles. O pai quieto e triste que acabará de tentar absorver outro golpe havia se ido. Em seu lugar estava outra pessoa, um homem com um plano. Meu pai e irmão pensaram que haviam vencido outra batalha. Não tinham ideia de que acabaram de começar uma guerra para a qual estavam completamente despreparados para lutar. Naquela noite, dormir era um conceito estranho. Depois de colocar Lily e Ethan na cama, assegurando-os com uma confiança que ainda não sentia inteiramente, caminhei para o meu escritório. Não abri um único arquivo de cliente. Em vez disso, abri um documento em branco na minha tela. No topo, em negrito, fonte de 72 pontos, digitei duas palavras, o plano. A humilhação crua da festa havia agido como um cadinho. Queimou anos de autodúvida acumulada, de esperar por aprovação, de tentar caber numa caixa para a qual nunca fui projetado. A dor ainda estava lá, mas agora era uma ferramenta. Era combustível de alta octanagem. Vi com clareza ofuscante que nunca poderia vencer jogando o jogo deles pelas regras deles. Não podia superar em manobras um banqueiro em seu próprio mundo, mas podia criar um mundo novo inteiramente. Um mundo tão fora da imaginação limitada e de flanela cinza deles que nem mesmo viriam chegando até estar completamente construído. O ano seguinte foi um testamento ao poder da raiva. Cada grama de raiva, cada memória de uma ofensa, cada pontada de dor foi transmutada em trabalho. Não era mais um freelancer. Era o CEO de uma agência em rápida expansão. O contrato de 7 dígitos foi meu ariete. Usei seu prestígio para derrubar portas.
Contratei as duas melhores mentes que pude encontrar em Ryanson, um prodígio de programação que mal tinha 22 anos mas via código como se fosse Matrix, e Sophia Washington, uma estrategista de marketing com um sorriso matador e uma rede que corria mais profunda que o Grand Canyon. Nos tornamos uma potência. Não apenas construímos sites. Engenhamos transformações digitais. Pegamos negócios em dificuldades e os tornamos dominantes online. Nossa reputação se tornou nossa melhor ferramenta de marketing. Um contrato enorme levou a 3 mais. Minha renda não apenas dobrou ou triplicou. Cresceu por uma ordem de magnitude. Estava vivendo de café preto e 4 horas de sono por noite. A culpa de não ver meus filhos tanto era imensa, mas fiz nosso tempo juntos valer a pena, e expliquei para eles em termos que podiam entender. Lembram que disse que estávamos construindo nossa própria mesa? Bem, este sou eu cortando a madeira e martelando os pregos. É trabalho duro agora, para podermos ter um banquete gigante depois. E eles entenderam. Eram meus parceiros nisso. Mas a agência, por mais bem-sucedida que estivesse se tornando, era apenas a fase 1. Era o meio para um fim. Era o cofre de guerra. O plano real, a peça central do meu grande design, era um sonho há muito dormente que agora parecia não apenas possível, mas necessário. Meu melhor amigo desde a faculdade, Ben Harris, era um consultor financeiro, mas não era um daqueles caras rígidos de terno. Ben era um caçador. Vivia pela emoção de encontrar um ativo subvalorizado, um diamante bruto. Uma manhã, meu telefone tocou. Era Ben. Jason, largue o que está fazendo, ele disse, sua voz elétrica. Uma oportunidade acabou de pousar na minha mesa que tem seu nome escrito por toda ela. Você se lembra daquele resort velho na costa, Seazid Heaven? Aquele que parece assombrado desde os anos 70. Tinha uma memória vaga dele, uma coleção de edifícios de aparência cansada que passávamos a caminho da parte boa da costa. Os donos, os Johnsons, estão nos seus 80 e poucos anos, Ben explicou. O lugar tem desmoronado ao redor deles por anos. Estão sem dinheiro, sem energia, e o banco está prestes a tomá-lo. Está no mercado por centavos no dólar, pelo menos pelo que poderia ser. Uma luz não apenas se acendeu na minha cabeça. Uma estrela se tornou supernova. E isso era o tabuleiro. As peças. O jogo. Esta era a manifestação física da mesa que havia prometido aos meus filhos. Eu quero isso, bem, eu disse, minha voz quieta mas absoluta. Voa, voa, calma aí, tigre, ele riu. Vamos ser realistas. É uma zona de desastre. Estamos falando de milhões em reformas. A indústria da hospitalidade é um moedor de carne. Você é um cara de tecnologia. É aí que você está errado. Eu rebati, minha mente correndo. No último ano, meu maior cliente. Aquele que me deu todo esse capital, uma rede de hotéis boutique. Não apenas construí o site deles, bem. Vivi e respirei o negócio deles. Aprendi seus sistemas de inventário, seu software de gerenciamento de receita, seus funis de marketing. Sei por que eles têm sucesso e por que seus concorrentes falham. Tenho um PhD no modelo de negócio deles. Esta era a chave. O universo não havia apenas me dado dinheiro. Havia me dado a educação. Passei as próximas 2 horas numa videoconferência com Ben, guiando-o através da minha visão. Ele levantou obstáculos. Mostrei-lhe os desvios. Ao final da ligação, ele era um crente. Mas os bancos não eram. As primeiras 3 aplicações de empréstimo foram rejeitadas tão rápido que me deixaram tonto. O feedback era sempre o mesmo. Indústria de alto risco. Operador não comprovado. Foi aqui que tive que sacar minha maior ficha. Marcus Thor, o CEO da rede hoteleira para a qual havia trabalhado, era um bilionário autodidata que havia começado com um único motel decadente. Era duro, exigente, mas respeitava a luta. Marquei uma reunião. Não apenas apresentei um plano de negócios. Contei-lhe toda a história. Os 8 anos de exclusão, a festa, a promessa aos meus filhos. Fui brutal e vulneravelmente honesto. Quando terminei, Marcus se recostou na cadeira de couro e ficou em silêncio por 1 minuto. Pensei que havia estragado tudo. Meu velho pai também era um bastardo, ele finalmente disse, um sorriso irônico brincando nos lábios. Ele me disse que estaria quebrado ou na cadeia aos 30 anos. Inclinou-se para a frente. Gosto disso. Tem coração. E os números não são estúpidos. Deixe-me fazer uma ligação. O presidente do meu banco me deve um favor. Ele fez mais que isso. Ofereceu-se para entrar como sócio silencioso, investindo 20% do capital por uma participação no negócio. Seu nome nos papéis foi como uma chave mágica. De repente, o banco não estava emprestando para um desenvolvedor web arriscado. Estavam co-investindo com Marcus Thor. O negócio foi aprovado em 1 semana. Seazid Heaven era meu. No dia em que recebi as chaves, caminhei pela propriedade sozinho. Era ainda mais deprimente de perto. O lobby cheirava a mofo e arrependimento. Um pássaro morto estava flutuando na lama da piscina. Por um momento de revirar o estômago, parado no deck principal, sentindo a madeira ceder sob meus pés, fiquei paralisado por uma onda maremoto de puro terror. O que diabos eu fiz? Estava alavancado até ao pescoço.
Isso não era apenas um risco. Era uma catástrofe potencialmente arruinadora da vida. Procurei meu telefone, minhas mãos tremendo. Meu polegar pairou sobre o número de bem, pronto para ligar e confessar minha insanidade. Mas em vez disso, minha tela de bloqueio se iluminou. Ainda era o desenho de Lily. A casa amarela, o oceano azul, as figuras de palito felizes. Olhei para ele, então respirei fundo do ar salgado e em decomposição. E isso não era mais apenas sobre vingança. Era sobre substituir aquele desenho de fantasia por um paraíso da vida real para meus filhos. Os próximos 9 meses foram os mais exaustivos da minha vida. Contratei uma gerente de hospitalidade brilhante, Isabela Rodrigues, uma mulher que podia dirigir um resort 5 estrelas dormindo. Encontrei um empreiteiro local, Miguel Fernandes, um construtor de terceira geração com mãos como couro e olho de artista. Os contratempos foram implacáveis. Uma tempestade violenta do Nordeste abriu um buraco no telhado da pousada principal, causando danos massivos por água e nos atrasando em US$100 mil. Depois veio a descoberta de amianto nas paredes, um pesadelo de remediação que comeu mais 2 meses e uma fortuna em trabalho especializado. O ponto mais baixo veio numa noite fria e escura de fevereiro. Estava no meu trailer no local, olhando para uma planilha. Os números estavam sangrando vermelho. Nosso principal fornecedor de madeira havia falido, e com a cadeia de suprimentos já uma bagunça, encontrar uma nova fonte estava se provando impossível. Todo o projeto estava prestes a parar completamente. Cada dia de atraso estava me custando milhares apenas em pagamentos de juros. Senti as paredes do trailer se fechando, o peso dos empréstimos, a responsabilidade para com meus investidores, a promessa aos meus filhos. Estava tudo me esmagando. Peguei o telefone e liguei para Marcos Thor. Eram 11 da noite. Isso é um erro, eu disse, minha voz mal um sussurro. Estou em águas profundas demais. A madeira. Os atrasos. Acho que vou falhar, Marcos. Esperava que ele gritasse, ameaçasse, retirasse seu financiamento. Em vez disso, apenas riu. Foi um som baixo e áspero. Você achou que isso ia ser fácil, filho? Ele perguntou. Construir algo real é sempre difícil. É suposto ser. É o universo testando se você realmente quer. Uma vez tive um incêndio que queimou metade do meu primeiro motel 2 semanas antes da abertura. Queria desistir. Em vez disso, dormi no meu carro na propriedade e ajudei a equipe a reconstruí-lo eu mesmo. Ele pausou. Essa coisa da madeira é um problema. Não é o fim do mundo. Você é um garoto esperto. Descubra. Me ligue de volta quando tiver uma solução. Não um problema. Ele desligou. Fiquei atordoado, depois com raiva, depois inspirado. Ele estava certo. Este era um teste. Passei o resto da noite no telefone, um homem possuído. Liguei para serrarias e fornecedores de cima a baixo da costa leste. Às 7 da manhã, com olhos lacrimejantes e zumbindo de cafeína, encontrei uma serraria pequena de propriedade familiar na Virgínia rural que tinha exatamente o que precisávamos. Tive que pagar um prêmio massivo e transferir o dinheiro na hora. Mas ao meio-dia, um comboio de caminhões estava a caminho do sul. Saí do trailer e vi Miguel e sua equipe parados, parecendo preocupados. Os caminhões estão a caminho. Anunciei, minha voz rouca mais firme. Estamos de volta aos negócios. O grito que subiu daquela equipe foi o melhor som que já ouvi. Não havia apenas resolvido um problema logístico. Havia passado no teste. Havia provado para mim mesmo e minha equipe que não quebraria. Daquele dia em diante, uma nova energia infundiu o projeto. Éramos uma equipe numa missão, e lentamente, agonizantemente, lindamente, o paraíso começou a tomar forma. As 2 semanas antes da grande abertura do Dia do Trabalho foram uma obra-prima em planejamento estratégico. E isso não era apenas uma festa. Era o ato público final de uma peça que havia estado escrevendo por um ano. Minha primeira jogada foi pessoal. Designei as primeiras 2 semanas de julho, o tempo exato em que minha família estava em Outer Banks, como uma abertura suave para Sea de Heaven. Os únicos hóspedes éramos eu, Lily e Ethan. Tínhamos todo o resort cintilante para nós. Fomos os primeiros a nadar na piscina infinita, os primeiros a comer no restaurante, os primeiros a assistir filmes na sala de cinema privada. Foi mágico, e documentei. Apenas algumas fotos cuidadosamente escolhidas nas redes sociais a cada dia. As crianças construindo um castelo de pimbos na nossa praia privada. Uma foto dos nossos 3 pares de pés apoiados na grade do deck contra um pôr do sol espetacular. As legendas eram sempre subestimadas. Um bom dia. Verão. O efeito foi exatamente o que havia antecipado. Os posts se tornaram uma fonte de curiosidade intensa entre a família estendida. Textos e demais inundaram. Jason, onde você está? Esse lugar é insano. Conta os detalhes. Qual é esse lugar secreto? Eu respondia com nada mais que um emoji enigmático. O mistério estava se construindo. Depois veio a jogada mestra. Usando um software novo e elegante que minha agência havia desenvolvido, enviei um convite digital deslumbrante para uma celebração da família e amigos Mitchell no Dia do Trabalho. Era um fim de semana com todas as despesas pagas no exclusivo e novo resort Sea de Heaven. Enviei para cada membro da minha família estendida. Minhas tias, meus tios, todos os meus primos.
Até minha avó de 82 anos, Gertrude, que ainda checava seu e-mail diariamente. Convidei 24 pessoas. Os nomes Richard, Patrícia e Mark Mitchell, claro, não estavam na lista. As confirmações foram instantâneas e extasiadas. Estamos indo com certeza. Jason, isso é incrível, obrigado. Mal posso esperar para ver o que você tem feito. Em 2 dias, tive uma taxa de confirmação de 100%. O palco estava montado. O fim de semana do dia do trabalho amanheceu claro e brilhante. Uma joia perfeita do final do verão. Conforme carros começaram a subir a entrada longa e recém-pavimentada, fiquei no lobby para cumprimentar todos. As reações foram impagáveis. Queixos não apenas caíram. Bateram no azulejo italiano polido. Olharam para os tetos altos, as paredes de vidro do chão ao teto oferecendo uma vista panorâmica do Atlântico, a arte moderna de bom gosto nas paredes. Jason, meu tio Robert ficou sem palavras, agarrando meu ombro e balançando a cabeça em descrença. O que é tudo isso? Você fez isso. Tive uma visão, eu disse com um sorriso, e muita ajuda. O fim de semana foi um borrão de alegria. Isabela e sua equipe se apresentaram impecavelmente. Meu chefe, Antônio, criou refeições que deixaram minha família amante de comida em êxtase. As crianças correram selvagens na zona de aventura. Pela primeira vez, vi meus filhos não como apêndices a serem tolerados, mas como os anfitriões celebrados mostrando aos primos os melhores lugares, seus rostos brilhando com orgulho e confiança que nunca havia visto neles antes. O clímax foi o jantar de sábado à noite. Havia organizado mesas longas e lindamente decoradas no deck principal sob um dossel de luzes bistrô piscando. O humor era efervescente. Todos estavam rindo, compartilhando histórias, se deliciando na brisa quente do mar e no brilho de uma noite perfeita. Quando a sobremesa estava sendo servida, meu tio Robert se levantou, batendo no copo de vinho para chamar atenção. Ele radiou para mim do outro lado do deck. Acho que falo por todos aqui, ele começou, sua voz cheia de emoção. Quando digo obrigado, Jason. O que você conseguiu aqui é de tirar o fôlego. É mais que um resort. É uma declaração. Seu pai deve estar absolutamente explodindo de orgulho. Uma onda de concordância passou pela multidão. Era a deixa perfeita, o momento para o qual todo o fim de semana havia sido engenhado. Me levantei lentamente, tomando um gole de água para acalmar meus nervos. Olhei para os rostos da minha família, iluminados pelas luzes suaves. Obrigado, tio Robert. Isso significa mais do que vocês sabem. Comecei, minha voz clara e calma. Mas na verdade, meu pai não está aqui esta noite. Minha mãe e meu irmão Mark também não estão aqui. Uma mudança sutil mais imediata ocorreu. O zumbido alegre diminuiu. Olhares confusos foram trocados. Meu primo Kevin, sempre direto, gritou, está tudo bem, cara? Eles não estão doentes, estão? Respirei fundo. Era a hora. Hora de puxar o pino. Não, todos estão em perfeita saúde, eu disse, deixando meu olhar viajar de mesa em mesa, encontrando cada olho. Eles não foram convidados. Se vocês pudessem ouvir uma onda sonora de choque puro, essa era. O silêncio foi absoluto, quebrado apenas pelo ritmo gentil das ondas abaixo. Era um silêncio pesado e carregado, grávido de 1000 perguntas. Sinto que todos vocês merecem saber porque, continuei, mantendo minha voz uniforme, factual e livre de autopiedade. Pelos últimos 8 anos desde meu divórcio, meus filhos e eu fomos sistematicamente excluídos das férias familiares anuais em Outer Banks. Todo março, eu recebia uma ligação do meu pai me dizendo que não havia espaço suficiente para nós. Por 8 anos, meus filhos tiveram que me ouvir mentir para eles sobre porque não podiam ir ver seus avós e primos na praia. Um suspiro coletivo varreu o deck. A mão da minha tia Sarah voou para a boca, seus olhos largos de horror. Vi minha tia Elizabeth se virar para o marido, seu rosto uma tempestade de descrença e compreensão crescente. Elas haviam notado nossa ausência, mas haviam aceitado as desculpas frágeis. Nunca haviam concebido a crueldade deliberada e sustentada por trás disso. Construí este lugar, declarei, minha voz subindo com uma paixão que não tentava mais conter, porque parei numa estrada escura há 1 ano e prometi aos meus filhos chorando que eles nunca mais seriam feitos para se sentirem como se fossem segunda opção. Construí isso para criar um novo centro de gravidade para nossa família, um lugar fundado na inclusão, não exclusão. Pausei, deixando as palavras pairarem no ar do mar. Construí um lugar onde sempre há espaço. O feitiço foi quebrado, a verdade feia estava no aberto, e era inegável. Minha tia Sarah estava chorando abertamente agora. Oh, Jason, não tínhamos ideia. Sinto muito mesmo. Então tio Robert, seu rosto corado com uma raiva justa, bateu a mão na mesa, fazendo os copos saltarem. Levantou-se, uma presença formidável. Ele está dizendo a verdade absoluta, ele trovejou, sua voz de professor carregando para cada canto do deck. Confrontei Richard sobre isso mesmo anos atrás, e ele quase me ameaçou para manter minha boca fechada. Usou seu dinheiro e influência para garantir que ninguém o questionasse. Como se por deixa, minha tia Nancy, irmã da própria minha mãe, se levantou também. E sempre nos sentimos tão mal. Tentamos planejar pequenas coisas separadas para Lily e Ethan porque sabíamos que estavam sendo deixados de fora. Mas nunca soubemos que era tão deliberado. Pensamos que era apenas planejamento ruim.
Foi uma reação em cadeia, uma explosão de validação. Um após o outro, meus familiares falaram, compartilhando suas próprias pequenas observações, sua culpa, sua raiva em meu nome. E então Kevin, meu primo brilhante e conhecedor de tecnologia, teve um golpe de gênio. Puxou seu telefone. Esperem um segundo, ele disse, seus olhos brilhando. Esta história precisa de uma audiência mais ampla. Apertou o botão de gravar e começou um vídeo ao vivo, postando diretamente no grupo privado de redes sociais da família Mitchell que sabia que meus pais e irmão eram membros. Ei, e aí, clã Mitchell? Kevin aqui, vindo a vocês ao vivo do resort absolutamente doente do meu primo Jason, Seas de Heaven, ele narrou, movendo seu telefone para capturar a vista deslumbrante, os detalhes luxuosos, os rostos felizes. Só queria dar a todos uma espiada no que acontece quando vocês dizem a um gênio que ele não é bom o suficiente por 8 anos. Vejamos. Aqui temos a piscina infinita personalizada. Lá está o restaurante gourmet. Oh, e aqui estão 24 dos seus parentes tendo a melhor reunião familiar de suas vidas. Ele passou a câmera pelo deck, capturando as cabeças que concordavam e rostos de apoio. Vocês podem estar se perguntando, caramba, quem está faltando nesta foto? Kevin continuou, sua voz pingando de sarcasmo teatral. Bem, deixem-me ajudá-los com isso. Seria o tio Richard, tia Patrícia e meu primo menino dourado, Mark. E como todos acabamos de aprender esta noite, isso é porque por 8 longos anos, eles disseram ao homem que construiu este paraíso que sua cabana apertada de 4 quartos não tinha espaço suficiente para ele e seus 2 filhos. Então sim, acho que vocês poderiam dizer que Jason finalmente construiu um lugar grande o suficiente para as pessoas que realmente o amam. Engraçado como a vida funciona. Né? Ele terminou o vídeo e apertou postar. Uma notificação pingou no telefone dele quase instantaneamente. Alguém havia visto. A bomba havia detonado. E todos nós sentamos juntos naquele deck lindo, uma família recém-forjada, esperando pela onda de choque inevitável chegar. A queda radioativa não foi imediata. Por cerca de 10 minutos depois que o vídeo de Kevin foi ao ar, houve uma paz estranha e carregada. Era calma depois do raio antes do trovão rolar. Falamos em tons baixos e sérios, a atmosfera festiva substituída por um senso de solidariedade solene. Minha família estava processando, recalibrando 8 anos de informação falsa. Então meu telefone, que havia colocado propositalmente de cabeça para baixo na mesa, começou a vibrar. Não foi uma única vibração. Foi um tremor contínuo, frenético e raivoso, como se um ninho de vespas tivesse sido perturbado. Vibrou pela mesa de madeira polida. Nem mesmo olhei para ele. Calmamente peguei-o, silenciei e coloquei no bolso. Esta noite era sobre as pessoas que haviam aparecido, não as que me haviam expulsado. Passei as próximas 2 horas falando, realmente falando, com minhas tias, tios e primos. Histórias foram compartilhadas. Pedidos de desculpas foram feitos por não ver a verdade mais cedo. E um novo respeito foi forjado no fogo daquela revelação. Foi catártico e profundamente curativo. Não foi até depois da meia-noite, quando o último dos hóspedes havia se retirado para seus quartos luxuosos e eu estava sozinho na quietude da minha suíte privada do proprietário com vista para o oceano escuro, que finalmente ousei olhar meu telefone. Era uma cena de crime digital. 34 chamadas perdidas. Uma dúzia do meu pai, quase 20 da minha mãe, algumas de Mark. A longa sequência rolante de mensagens de texto não lidas de Mark, cada uma escalando em fúria e pânico. Começaram com descrença. Que diabos foi aquele vídeo? Passaram para acusações. Você é uma cobra manipuladora, tentando virar a família contra nós. E terminaram com raiva patética. Você acha que é algum figurão agora? Você ainda não é nada. E as mensagens de voz? Me preparei e ouvi uma da minha mãe. Era exatamente o que esperava. Uma tempestade de lágrimas performáticas e narcisismo ferido. Jason, como você pôde? Ela lamentou, sua voz grossa de autopiedade. Como você pôde ser tão cruel, fazer isso com sua própria mãe e pai? Sempre amamos você, e é assim que você nos recompensa? Nos humilhando na frente de toda a família? Você tem que consertar isso. Precisa me ligar agora mesmo e se desculpar. Lá estava. Nem uma palavra de introspecção. Nem um toque de talvez estivéssemos errados. Era tudo sobre os sentimentos dela, sua imagem, seu inconveniente. Era a voz de uma mulher que havia sido cúmplice silenciosa de 8 anos de crueldade, e agora estava chocada que sua vítima finalmente havia aprendido a falar. Deletei todas as suas mensagens de voz sem ouvir o resto. Então o telefone tocou na minha mão. Era meu pai. Sabia que ele não pararia. Desta vez, decidi atender. Precisava fechar este capítulo eu mesmo. Coloquei a chamada no viva voz, deixando o som encher o quarto silencioso. O que em nome de Deus você pensa que está fazendo? Ele rugiu, sua voz uma onda gigante de fúria. Nenhuma saudação, nenhum preâmbulo. Você arrasta o nome da sua família pela lama? Você ventila nossos desentendimentos privados como algum pedaço de fofoca trash para todos verem. Deixei-o delirar. Imaginei-o no seu escritório, seu rosto roxo, seu mundo de controle absoluto se estilhaçando ao redor dele. Esperei até ele ter que pausar para tomar uma respiração irregular. Você terminou? Perguntei, minha voz sobrenaturalmente calma. Eu terminei?
Eu nem comecei ainda. Pai, interrompi, meu tom afiado e plano como vidro, cortando direto através da sua tirada. Você teve 3.000 dias para ter uma conversa comigo sobre isso. 8 anos de feriados, aniversários e férias de verão. Você escolheu não ter. Você deixou abundantemente claro onde eu estava. Tudo o que fiz esta noite foi segurar um espelho. Se você não gosta do reflexo, o problema é seu. Isso é sobre aquela maldita casa de praia, ele gaguejou, sua raiva momentaneamente substituída por pura descrença gaguejante. Depois de tudo que te dei, você faz esse ataque monumental por causa de umas férias? Não, eu disse, e minha voz suavizou, não com perdão, mas com uma tristeza profunda e cansada. Isso nunca foi sobre uma casa. Foi sobre você olhar para meus filhos, seus próprios netos, e decidir que eles eram menos dignos que seus primos. Foi sobre você ensiná-los, ano após ano, que seu amor era condicional e o lugar deles nesta família era negociável. Você estabeleceu as regras para sua propriedade, pai. Finalmente apenas aprendi a aceitá-las. Esta é minha propriedade agora, e eu sou quem faz as regras aqui. Deixei o silêncio se estender, deixando absorver todo o peso daquela declaração. Podia ouvir sua respiração laboriosa, o som de um homem que havia sido socado na alma. E então entreguei o golpe final, limpo e mortal, a linha que foi o culminar de um ano de planejamento e uma década de dor. Pai, por 8 anos você me disse que não havia espaço suficiente na sua casa. Estou apenas ligando para te dizer que não há espaço suficiente no meu resort. E encerrei a chamada. Então bloqueei o número dele. Depois o da minha mãe. Depois o de Mark. Uma sensação profunda, profunda e libertadora de paz me lavou. E estava feito. Na manhã seguinte, quando a família fez o check-out, a nova ordem mundial estava clara. Não estavam apenas me agradecendo por um fim de semana agradável. Estavam fazendo juramentos de lealdade. Abraços foram mais longos. Contato visual foi mais direto. Esta é a nova tradição, Jason, minha tia Elizabeth declarou, me beijando na bochecha. Esqueça os jantares rígidos e críticos do papai. Agora somos time Jason. A prova final veio em novembro. Minha mãe, usando um novo endereço de e-mail que eu ainda não havia bloqueado, enviou um convite alegre e manipulador para o jantar de ação de graças, fingindo que todo o fim de semana do dia do trabalho nunca havia acontecido. Foi uma jogada de poder desesperada e de última hora para restaurar a velha hierarquia. Contra-ataquei com um e-mail simples meu. Banquete de ação de graças no Seazid Heaven. Toda a família e amigos são bem-vindos. A cozinha está planejando algo espetacular. Por favor, confirmem presença para podermos ter uma contagem. Foi uma derrota. A família votou com suas confirmações. Todos os 24 escolheram a mim. Mais tarde soube de um primo que a ação de graças dos meus pais consistiu nos dois e na família silenciosa e miserável de Mark de 5 pessoas, comendo um peru numa sala de jantar cavernosa arrumada para 30. A visão daquelas 25 cadeiras vazias, o peso esmagador daquele silêncio profundo, isso, suspeito, foi o evento real que quebrou meu pai. Não foi uma humilhação pública, mas um abandono silencioso e devastador. Ele havia construído seu reino no controle. E acabará de aprender que o amor, quando empurrado longe demais, pode simplesmente ir embora. Os meses seguindo aquela mudança tectônica foram um borrão de momentum positivo. A vida, que há muito havia sido uma posição defensiva, se tornou uma corrida para a frente. Seazid Heaven foi um sucesso estrondoso, ganhando críticas entusiasmadas e sendo reservado completamente até os feriados de inverno. Minha história, em tons sussurrados, havia se tornado uma lenda local. Não era mais apenas Jason o cara da web. Era Jason Mitchell, o homem que construiu seu próprio mundo. Abracei isso. Minha nova empresa de hospitalidade estava prosperando. Com Isabela como minha diretora de operações brilhante e Kevin como meu gênio de marketing, adquirimos nossa segunda propriedade. Um lindo lodge rústico nas montanhas Blue Ridge que precisava de um pouco de amor. Estava criando empregos, criando oportunidades, criando um legado baseado nos próprios princípios que meu pai havia desprezado. Criatividade, risco e colaboração. Lily e Ethan eram como crianças diferentes. Caminhavam com cabeças erguidas, infundidos com uma confiança silenciosa. Estavam orgulhosos de mim, orgulhosos do que havíamos construído. A sombra de não ser bom o suficiente havia desaparecido de suas vidas. Havia seguido em frente tão completamente que meu pai, mãe e irmão haviam desbotado em figuras monocromáticas de uma vida anterior. Não tinha mais raiva, apenas uma espécie de pena desapegada. Até uma noite chuvosa de terça-feira em abril, quando o passado apareceu na minha porta, parecendo um rato afogado. A campainha tocou às 10 horas. Abri para encontrar Mark. Mas não era o Mark que conhecia. A arrogância convencida havia assumido. O terno caro estava encharcado e amarrotado. Seu rosto sob a luz da varanda estava pálido, escorregadio de chuva e cavado com um desespero tão cru que era chocante. Mark. Fiquei genuinamente chocado. O que você está fazendo aqui? Eu, Jason, preciso falar com você. Ele gaguejou, seus olhos se recusando a encontrar os meus. Todo o instinto vingativo no meu corpo gritava para bater a porta na cara dele, para dar-lhe um gosto da rejeição que havia tão livremente distribuído por anos. Mas o homem tremendo na minha varanda não era criança dourada. Era apenas um ser humano quebrado. Com um suspiro que parecia carregar o peso de anos, me afastei. Entre.
Ele arrastou-a covardemente para o meu hall, pingando uma poça no piso de madeira polido. O que você quer, Mark? Perguntei, minha voz plana, meus braços cruzados sobre o peito. Ele finalmente juntou coragem para me olhar, e seus olhos estavam nadando numa vergonha tão profunda que era quase difícil de testemunhar. Fui demitido, ele sussurrou, as palavras mal audíveis. Eles fizeram uma grande reestruturação corporativa no banco. Meu departamento inteiro foi eliminado. Não disse nada. Apenas esperei. É um castelo de cartas, Jason. Ele continuou, sua voz rachando, a confissão derramando dele numa torrente de miséria. Está tudo desmoronando. Vanessa está falando em pegar as crianças e se mudar de volta com os pais. A dívida? Meu Deus, a dívida. Papai assinou em conjunto a hipoteca, mas temos uma segunda hipoteca que nunca contei para ele. Temos dezenas de milhares em dívida de cartão de crédito apenas de tentar manter as aparências. Os carros, as férias, as roupas, é tudo uma mentira. Ele finalmente desabou no pequeno banco perto da porta, enterrando o rosto nas mãos tremendo. Vou perder tudo, Jason. A casa, minha família, tudo. Esperei pela onda de satisfação, o gosto doce de Schadenfreude, mas nunca veio. Ver meu irmão, meu atormentador de toda a vida, completamente desmoronar não parecia uma vitória. Apenas parecia triste. Ele era um prisioneiro do mesmo sistema que havia tentado me esmagar, só que estava vivendo na gaiola dourada. Preciso de dinheiro, ele engasgou, sua voz abafada. Sei que não tenho direito de pedir, mas não tenho para onde ir papai, papai não vai ajudar. Ele diz que essa é minha bagunça, que falhei com ele por não manter a família unida. A ironia foi um golpe físico. A criança dourada deserdada por falhar em fazer o trabalho do pai. Fui para a cozinha, servi um copo d'água e trouxe de volta para ele. Ele pegou com uma mão tremendo. Não vou te dar dinheiro nenhum, Mark, eu disse, minha voz quieta mas firme. Ele olhou para cima, seu rosto desmoronando. Oh Deus, claro. Mas, eu disse. Puxando uma cadeira da sala de jantar e sentando na frente dele. Vou te ajudar. Ele me encarou, sua expressão uma mistura de confusão e descrença. Aqui está o que vai acontecer, eu disse, meu tom mudando para o modo CEO que ele sempre havia zombado. Amanhã de manhã às 9 horas, você estará na minha mesa da cozinha. Você vai trazer seu currículo, sua carta de demissão, cada extrato bancário, cada conta de cartão de crédito, cada documento de empréstimo. Você vai trazer cada pedaço de papel que define essa bagunça que fez. Vamos espalhar tudo, e vamos fazer um orçamento real, doloroso e honesto com Deus. E então vamos fazer um plano. Ele estava sem palavras, apenas balançando a cabeça lentamente em admiração. Vou te ajudar a encontrar um emprego, continuei, mas não será um título de VP chique. Será um emprego real, provavelmente por menos dinheiro, onde você terá que provar seu valor desde o primeiro dia. Tenho contatos, pessoas que respeitam a ética de trabalho, não conexões familiares. Você vai começar do fundo. Vai ter que engolir seu orgulho. A pergunta é, você é capaz disso? Lágrimas agora estavam correndo livremente pelo rosto dele. Só conseguia acenar. Por quê? Ele finalmente sussurrou, sua voz rouca. Depois de tudo, depois de como horrível fui com você sua vida inteira. Por que você faria isso? Olhei para meu irmão quebrado, e a resposta foi surpreendentemente simples. Não era sobre perdão, ainda não. Era sobre algo maior. Porque meus filhos e seus filhos são primos, eu disse. E eles merecem um futuro onde seus pais não estão em guerra. E porque eu não sou ele, Mark. Não sou o papai. Não mantenho um livro razão de queixas. Eu construo coisas. E agora, você, mais que qualquer um, precisa ser reconstruído. Aquela longa noite chuvosa foi o primeiro dia do resto de nossas vidas. Foi o início de algo novo, algo frágil, mas algo real. No processo doloroso de desmontar sua vida financeira, ele finalmente desmontou seu ego. Ele se desculpou, e pela primeira vez, acreditei nele. Algumas semanas depois, estabeleci um fundo educacional, gerenciado pelo tio Robert, para todos os netos Mitchell. Foi minha declaração final de independência da filosofia do meu pai. O legado da nossa família não seria mais sobre controle. Seria sobre oportunidade. 2 anos voaram. A vida se estabeleceu num novo ritmo mais saudável. Minha empresa de hospitalidade agora gerenciava 4 propriedades. Mark, humilhado e trabalhador, estava prosperando em sua nova carreira menos glamourosa. Era um homem melhor por isso. Ele e Vanessa haviam encontrado seu caminho de volta um para o outro. Seu relacionamento reconstruído numa fundação de honestidade em vez de imagem. A velha casa de praia em Outer Banks foi vendida para uma família de Ohio. Era apenas uma casa agora, seu poder de nos machucar havia ido para sempre. O momento final e silencioso de reconciliação veio numa tarde quente do final do verão, numa festa para o 67º aniversário do meu pai. Foi realizada a pedido gentil mais firme da minha mãe no Seazid Heaven. Meu pai era um homem diferente. Os anos de isolamento silencioso da família que uma vez governara haviam corroído sua fanfarronada. Estava mais quieto, mais lento, seus olhos guardando uma tristeza permanente. Havia perdido seu trono e, ao fazer isso, talvez havia encontrado um pedaço de sua alma. Ele me procurou tarde no dia.
Ficamos juntos no deck principal, o mesmo deck onde havia tomado sua ligação que mudou a vida, e assistimos o sol mergulhar abaixo do horizonte. Este lugar que você construiu, ele disse, sua voz áspera, seu olhar fixo no oceano infinito. Sólido, Jason. É construído para durar. Não foi o pedido de desculpas que uma vez havia desejado, mas era algo mais valioso. Era respeito. Era reconhecimento. Era paz. Obrigado, pai, eu disse quietamente. Meu presente para ele naquele dia foi uma grande fotografia emoldurada. Mostrava todos os seus 6 netos, meus 2 e os 4 de Mark, rindo e construindo um castelo de areia juntos na praia em frente ao resort. Uma nova memória, substituindo as que haviam sido roubadas. Numa pequena placa de bronze na parte inferior, tinha uma única frase gravada. Não as palavras de um vencedor, mas as palavras de um construtor. Dizia, em onde há amor, sempre há espaço. Ele olhou para aquela foto por um longo tempo, sua mão descansando na moldura. E pela primeira vez nos meus 40 anos na Terra, vi lágrimas nos olhos do meu pai. Ele não as limpou. Apenas acenou. Uma rendição silenciosa. Um início silencioso. Parado ali, cercado pela família linda, bagunçada e resiliente que havíamos nos tornado, percebi que minha jornada nunca foi realmente sobre provar que meu pai estava errado. Foi sobre provar para mim mesmo que eu estava certo. Certo em seguir meu próprio caminho, certo em definir meu próprio valor, e certo em acreditar que a melhor resposta para uma porta fechada é construir uma melhor e abri-la para todos. A verdade é que a vida raramente nos dá finais perfeitamente amarrados com um laço. Mas às vezes, se tivermos sorte e trabalharmos duro o suficiente, ela nos dá algo melhor e uma nova chance de começar. Meu pai morreu 3 anos depois daquela última conversa no deck. Foi pacífico, cercado por toda a família, incluindo eu, Lily e Ethan. Suas últimas palavras para mim foram: você fez certo, filho. Você sempre fez certo. Mark agora é meu sócio comercial. Não por nepotismo, mas porque provou ser um dos homens mais trabalhadores e dedicados que conheço. Sua queda o humilhou de uma forma que o sucesso nunca poderia ter feito. E dessa humildade cresceu algo genuíno e real. Vanessa frequentemente me diz que tem de volta o homem por quem se apaixonou na faculdade, só que melhor, mais sábio, mais gentil, mais grato. Minha mãe. Bem, ela ainda é minha mãe. Ainda dramatiza, ainda às vezes tenta reescrever a história. Mas agora isso vem de um lugar de constrangimento genuíno em vez de malícia. Ela adora seus netos igualmente agora, e isso é tudo o que sempre quis. Seazid Heaven se expandiu para uma cadeia de 6 resorts ao longo da costa leste. Cada um construído nos mesmos princípios, em sempre há espaço para as pessoas que amamos. Nossos funcionários sabem que trabalham para mais que uma empresa, trabalham para uma filosofia. Lily agora tem 18 anos e vai para a faculdade no outono. Quer estudar arquitetura. Diz que quer construir lugares bonitos onde as famílias possam fazer memórias felizes. Quando ela me disse isso, chorei. Ethan, aos 16, é um programador nato, como o pai. Mas ele também tem algo que levei décadas para aprender, na confiança silenciosa de alguém que sabe que é amado incondicionalmente. O desenho de Lily ainda está emoldurado na minha mesa. Não como lembrete de dor, mas como lembrete de promessas cumpridas. A casa amarela. O oceano azul. A família feliz. Não foi fantasia, afinal. Foi apenas uma questão de decidir qual família eu queria construir. Se há uma lição nesta história, é esta: em você não pode controlar como as pessoas o tratam, mas pode controlar como responde. Pode escolher carregar a dor como uma ferida aberta, ou pode escolher usá-la como combustível para construir algo melhor. Eu escolhi construir. E no final, isso fez toda a diferença. Agora vou fazer uma pergunta diferente para vocês: o que vocês vão construir? Que legado vão deixar? Que mesa vão colocar para sua família? As ferramentas estão nas suas mãos. A única pergunta é se vocês terão a coragem de usá-las. Obrigado por ouvirem minha história.